que vem. Boa noite, está no ar mais um Curadas, o nosso encontro semanal toda sexta-feira aqui no podcast Curadas, para trazer uma história de inspiração, de superação para sua noite. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, que veio a brilhantar aí o nosso podcast, né, Lili? Muita alegria estar com ela aqui hoje. Ela que é uma mulher de expressão aqui na nossa cidade, no nosso estado e até por que não dizer no Brasil, né? Ela é muito conhecida. Nós sabemos de trajetórias, de história dela e sabemos quem ela é. Mas hoje ela vai trazer um pouquinho mais da intimidade com Deus sobre quem é a Adriana Almeida. Ai, Bem-vinda! obrigada! Nossa! Boa noite para você, boa noite para vocês. Muito obrigada pelo convite. Boa Uma honra noite. estar aqui com Nós vocês, agradecemos. compartilhando, né, um pouquinho da palavra e um pouquinho de tudo que Deus faz por nós todos os dias, Amém. né? Através do grande amor que Ele tem por nós, né? Muito obrigada. Adriana, começa contando pra gente um pouquinho, pra gente iniciar esse bate-papo, tenho certeza que vai ser muito emocionante, sobre a sua trajetória, quando iniciou a sua intimidade com Deus, né? Eu sei que a sua história é recheada de momentos, né, em que ele esteve presente, a começar pela história da Esplendor, que eu pude conhecer um pouco mais. Então, eu gostaria que você começasse falando sobre o seu encontro com Deus, quando iniciou a sua jornada com ele. Olha, para mim é sempre muito emocionante falar de como me encontrei com Jesus, porque, de fato, na verdade, ele me encontrou, né? Eu fui encontrada por ele. Eu vim de uma família com alguns distúrbios mesmo de separação, de divórcio, de muitas brigas, né? De muitas coisas que naturalmente a gente não quer que aconteça, né? E então eu jamais imaginei como seria a minha vida, como eu faria uma trajetória se eu vim de uma história quebrada, né? Não por vontade, com certeza, dos meus pais, não por vontade deles, mas com certeza tinha alguma coisa ali que fazia uma força contrária. Então, meu pai teve outras mulheres, se casou várias vezes. Já minha mãe, graças a Deus, ela casou só uma vez. Ela é casada até hoje com meu padrasto. Eles têm quase 35 anos de casado, para a glória do Senhor. Uau. E ela, graças a Deus, conseguiu reconstruir a vida dela e fez uma família mesmo. E eu pude participar dessa família por um curto espaço de tempo, né? Hoje eu tenho a minha família. Mas contando lá de trás e de tudo que o Senhor fez por mim, quando ele me encontrou, eu não tinha certeza de nada. De nada, nem de quem eu era. Eu não sabia nem quem eu era, eu não tinha identidade própria. Quem é você? Eu não sabia quem eu era no Senhor. E nem quem eu era mesmo. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia quais eram os planos que eu tinha para mim, nem profissionais, daquilo que eu ia traçar no meu destino para fazer boas escolhas, né? E a palavra do Senhor diz que ele deixou para nós tomarmos decisões, né? Ele não se intromete nas decisões que a gente toma diariamente. Um gentleman, né? Um gentleman, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Filho, tá com você, mas saiba que todas as escolhas que você vai fazer têm consequências. Sim. Assim como qualquer Meu Deus. palavra que você vai proferir para alguém, se você não pensar direito, a palavra fala em Provérbios, né? Que a língua, ela detém o poder do bem e do mal. Uau. Né? Então a nossa língua, ela é o tempo todo. Nós temos que o tempo todo sondar a nossa língua, só que às vezes a gente esquece, a gente acaba pagando algumas E é consequências. um músculo involuntário? É um músculo involuntário, exatamente. Que, enfim, a palavra diz que é para ponderarmos, né? É para olharmos. E aí, então, não tinha essa certeza, não imaginava. E com certeza faria escolhas péssimas se não fosse o Senhor. Sempre quando eu oro e quando eu entro na presença de Deus, eu falo: Ah, Jesus, se não fosse o Senhor. Eu sou detentora dessa frase. Ah, Se não fosse o Senhor, eu não sei onde eu estaria. meu Não Deus. sei onde eu estaria. Eu digo que ele me salvou. E com 15 anos de idade, eu morava perto de uma igreja. Tinha um culto lá na igreja, era uma gritaria. E eu falava, gente, por que fica gritando? Julgava, né? Eu julgava muito. E também o povo, na hora que toca as músicas, eles desligam a luz. Pra quê, né? Não precisa. E eu tinha, né, muito preconceito, né? Com pessoas que louvavam o Senhor muito alto. Hoje eu sou uma delas.
E grita, louva, se joga, Ah, meu empolga. Deus. A gente não entende antes de conhecer, né? Aham. Que amor que é esse, né? Que a gente Saulo, sente pelo né, Senhor. viveu isso, perseguiu e hoje ele é Paulo. Aham. Exatamente. Perseguiu, exatamente. Meu Deus. E aí, eu tinha uma amiga de infância, que era uma muito querida na minha vida, Eliane, sempre me lembro dela, porque nós tivemos um encontro com o Senhor juntas, nós conhecemos ele na mesma época. Imagina, ele levou eu e uma amiga de infância, que talvez, eu acho que o Senhor, ele traz, ele sabe todos os nossos, ele sabe o desejo do nosso coração, os nossos planos. Talvez se ela não fosse, eu ia falar, também não vou, porque a minha amiga não vai, Meu Deus. né? Mas então Deus deu um jeito da minha amiga querer ir, da mãe dela deixar. Glória a Deus. Porque a minha mãe, ela não me seguia muito, ela não era muito ligada onde eu ia e tal, então eu poderia ir, e era muito perto da minha casa. Uhum. E a mãe da minha amiga, não, era colado mesmo, era marcação cerrada, e assim, até para brincar ali fora, tinha que ter autorização expressa de 2 dias de antecedência, tô brincando. E aí, nós fomos, e esse dia era final de julho, comecinho de agosto de 2003, fazem 21 anos, né? E eu fui nesse lugar e a primeira coisa que eu vi foi a música, né? A música ela me enlaçou, Te e atraiu. me atraiu. E esse era o propósito de Deus Sim. para minha vida hoje. Só que há 21 anos você não vai entender nunca que esse é o propósito. Como Maria, né, Adri? Como Maria. Maria estava ali. E o Aham. anjo veio e Exatamente. determinou algo, uma missão para ela. Sim. Eu posso ver e conjecturar a Adria como Maria, Uhum. que recebeu algo de Deus. Uhum. Tá, mas conta aí para nós, o que que você vê em Maria que pode se aproximar Ah, em com algum certeza. momento? Essa parte do não sei o que vai acontecer, mas eu fui atraída porque Maria, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, imagina, né? A palavra fala que foi como um susto para ela, que ela talvez nem acreditava no que estava acontecendo. Então, ele falou: calma, eu vim trazer boas notícias para você. Eu não tô aqui para fazer alguma coisa ruim, né? E aí ele dá a notícia para ela e ela fala: mas não, isso é impossível para mim, não pode Como ser. isso se dará? Como as pessoas vão acreditar? Uhum. Como é que as pessoas vão acreditar? Eu nem sou casada, Sim. né? E o meu caso é muito parecido também, porque eu não vinha de uma estrutura familiar que, na época, eu julgava que deveria ter havido para que eu tivesse uma colheita diferente da que eu esperava, sabe? Então, como é que eu vou explicar para as pessoas que, de repente, eu amo um Deus loucamente, que ninguém nunca me falou desse Deus Uhum. aqui dentro de casa, e de repente eu me apaixonei por ele e eu queria falar dele para todo mundo, né? Eu acredito que com Maria foi do mesmo jeito, e o próprio Deus estava ali, e ele foi quem tomou as rédeas da vida dela, assim como aconteceu na minha. E tomou as rédeas da vida dela de uma forma que não precisava ela se explicar, ele explicava por ela, né? Ele vinha por ela, né? E eu acho bonito também a passagem que fala que a prima dela, agora me fugiu quem era, me Isabel. ajuda, Isabel, Estava com João Batista. que não estava lembra? com João Batista, né? Aquele que preparou o caminho, né? Sim. E quando ela chegou, já grávida, né? E João Batista não parava de remexer dentro do ventre de Isabel, né? Porque João Batista sabia quem estava ali. Olha que coisa, loucura, gente! Isso é uma loucura! Isso, A palavra de Deus isso você só pode conversar com quem lê a com Bíblia. gente doida também, né? A palavra de Deus fala que ela é uma loucura, né, para os homens, né? Sim. E de fato, se a gente for parar para analisar, ela é mesmo, mas tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. De fato, a gente precisa estar na Mas presença ele de usa as pessoas coisas que loucas desse mundo para nos colocar de mesa, né? exatamente. Então, eu acho maravilhosa essa parte. E então fui encontrada pelo Senhor, de fato fui encontrada. E ali, naquele dia mesmo, eu recebi Jesus como meu Senhor, meu Salvador. E olhei para o Ministério de Louvor e senti alguma coisa diferente ali, mas não sabia explicar. Porque eu não cantava, não era cantora, não sabia muito, mas aquilo me atraiu de uma forma que nunca havia me atraído, né? E eu estava na época de decidir qual seria a minha profissão, né? Ali nos 15 anos eu estava fazendo o primeiro ano do segundo grau na época, né? Agora não é mais assim. Mudou tudo. Então a gente estava decidindo, né? Já estudando um período maior na escola, né? Não ia só de manhã, ia à tarde também.
E aí, então, decidindo se seria médica, se seria advogada, se seria farmacêutica, se seria publicitária. Eu tinha um amor pela publicidade, pelo marketing, eu sempre gostei de falar, né? Mas não sabia muito como. Então, foi um curso que eu deixei, mas ainda é muito guardado no meu coração. E Deus tinha para mim um plano, assim como ele tinha um plano para Maria, né? Assim como ele queria fazer algo, mas eu não vou poder te falar agora, tá? Eu vou mostrar para você, é isso aqui, assim como o anjo fez, é isso aqui que eu vou fazer, e eu vou lá avisar José, né? Eu vou avisar ele que eu fiz, porque de fato ele vai ficar um pouco nervoso, né? Imagina, eu peguei a mão da menina em casa para casar comigo e de repente ela vem me dar uma notícia dessas, Isso é grave. né? Para quem, né, tá grávida, né? Para quem me entende, né? Maria ficou grávida do Espírito Santo, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, a palavra fala, né? Então, Deus fez esse laço, né? E o anjo Gabriel também apareceu a José. Meu filho, inclusive, se chama José, Oh, meu Deus. meu primeiro filho. Então, o Senhor começou uma boa obra na minha vida através desse aceitar a Cristo, né? A entregar a minha vida para Cristo. Eu não sabia o que o Senhor estava fazendo. E quando você voltou desse primeiro encontro, eu não sei se com você aconteceu, mas comigo eu fiquei insuportável. Vamos orar? Você pode orar comigo um pouquinho? Pega a Bíblia, vem cá, vamos orar. Gente, vamos orar. E aí todo mundo achou que eu tinha ficado louca. E aí a minha mãe, eu lembro Te muito falaram bem. sobre uma lavagem cerebral, assim? Fizeram uma lavagem na sua Exatamente. cabeça, com certeza, né? Minha mãe falou isso, porque a minha mãe não era cristã, né? Aham. E aí ela falou assim, que fizeram com a minha filha. Só que você é envolvida numa coisa, né? É, Uma atmosfera muito não tem diferente. como explicar. A minha né? mãe, ela temor, fala, ela me é. olha, ela olha, conversa comigo, ela fala assim, parece que eu tô conversando com outra Outra pessoa. pessoa. Prazer, Eu né? falei, mãe, mas aquela Paula morreu mesmo. Quando a É. gente tem um encontro com Deus, né? Morre a velha Paula, como morreu a velha Andra, como morreu a velha Lili. Então, assim, nasce um outro ser dentro de nós. Sim. E as pessoas ao nosso redor, somente as íntimas, que nos conhecem desde a essência. Minha mãe, como me colocou no É mundo, mais difícil para eles é muito aceitarem isso, difícil eles né? E assimilarem essa reconhecerem nova isso, né? realidade. É verdade. Mas, André, qual foi o maior milagre que Deus fez na sua vida até hoje? Nossa, que palavra profunda, porque talvez eu possa dizer para você que eu vivo um milagre todos os dias. Mas o maior milagre, com certeza, deixa eu pensar. Uau! São tantos milagres, né, Senhor? Como que eu posso enumerá-los aqui? É quase impossível de falar um milagre, mas um milagre para mim que é muito poderoso. Talvez para as outras pessoas pode ser pequeno, mas o maior milagre do Senhor é a promessa da minha família, de que Ele cumpriu em mim aquilo que eu não vivi. Uau! Eu não vivi o que eu vivo hoje. Eu não tive uma família. E hoje você tem um Irmãos, lar né? estruturado. Hoje eu tenho um lar, marido, filhos, né? Que podem se reconhecer como irmãos e irmãos do mesmo pai, irmãos da mesma mãe. Gente, pode parecer tão pouco, mas para mim isso Não, significa tanto. É uma base. que era o que você queria, Era que você algo que eu tinha. sempre quis toda a minha vida, né? E eu sempre falo, eu sou filha única, né? Filha única do meu pai, filha única da minha mãe. Eu tenho irmãos, eu tenho irmãs. Elas são maravilhosas, eu amo as minhas irmãs, elas são tudo pra mim. Tenho certeza que nós vamos ficar velhas juntas e rir muito juntas. Mas eu tinha aquele sonho de ter uma família e de reescrever uma história, sabe? Diferente, não melhor, diferente da Eu história também dos sou meus filha pais. única. Tenho irmãos, a minha história é muito parecida com a sua. E assim, eu me deparo, sabe, Adri, às vezes com pessoas que querem colocar a culpa nisso por não terem se dado bem na vida, por não terem estudado, por não Eu sou terem assim tido porque uma, meus pais não tinham mais Sim, estruturado, isso. né? Por isso que eu fiquei assim, né? né? Olha, eu fui Sim. criada num lar onde eu tive um lar padrão, bonitinho até os meus 31 anos de idade. Meus pais se separaram depois de 30 anos de casados. Uau. Então, assim, e eu vejo que a separação do meu pai é cumprimento da promessa mesmo dos meus pais, porque Deus queria levar meu pai para Jesus, e meu pai não, na conjuntura que ele vivia com a minha mãe, dificilmente ele conseguiria ir. E assim, até os meus 31 anos eu tive um lar com pai, mãe, eu e minha irmã. Uma base. E para mim foi um baque muito grande quando meus pais se separaram, Acredito. porque eu me vi já numa fase adulta com meu lar totalmente
desestruturado, né? Meu pai foi para um canto e a minha mãe foi para outro. E eu também vivi uma separação logo na sequência, né? Porque eu também não me casei para separar. Uhum. Eu casei para viver, para ter um único casamento, para ter Uhum. os meus filhos do mesmo pai. E tanto que a Ana Luísa, que é a minha filha caçula, ela foi concebida de forma planejada, já num casamento em crise, que caminhava para o naufrágio, por fim, por escolha minha. Eu falei, não, eu não quero ter um filho de pais diferentes, eu quero ter meus filhos do mesmo pai, quero que eles tenham a mesma criação. E foi uma escolha, uma decisão minha de ter, porque eu já sabia que meu casamento não ia adiante, muito adiante, mas eu queria ter meus filhos do mesmo pai. E me doeu muito. E quando eu vi o final do meu casamento, Adri, eu falei, meu Deus, o meu sonho de ter a família, como eu sempre quis, acabou. E eu sempre sonhei em ter uma casa com muitos filhos, uma casa numerosa. Uhum. Eu queria ter 5 filhos, virados em mim. Eu falei, eu quero ter uma. Sempre sonhei em ter uma família numerosa. Eu falei, isso não vai acontecer mais, né? Porque eu separei, me vi no reinício da vida. E Deus hoje tem uma casa com o marido. Deus me deu a graça de casar novamente. Amém. Hoje eu tenho um esposo. Eu tenho uma casa com 5 filhos. Você 2 não meus pediu? Não pediu, foi e 3 atendida. deles. Então, A assim, palavra diz que está é, escondido no coração. exatamente, através do meu divórcio, houve minha aproximação ainda mais do evangelho, houve minha conversão, meu encontro com Amém. Deus. Amém. Então, Deus, ele moveu toda uma história para fazer da forma dele. Eu sonhei com algo, ele me deu só que de maneira diferente. Amém. Cumpriu. Então, como que é o poder do Senhor na nossa vida, né? A gente, às vezes, se sente com as esperanças, né, fracas, né, adormecidas, porque a gente fala, nossa, não foi assim que eu pensei, mas Deus, ele tem uma forma de desenhar para cada um de nós. E você se tornou dona da Esplendore Uhum. de uma forma que nem você acreditava que seria. Jamais. Então, conta pra gente. Ai, é. Esse é mais um dos Porque é um milagres, né? milagre É, que que você eu viveu. vivi, com certeza. Bom, e logo que eu conheci o Senhor, eu conheci a música, e eu só contextualizar essa história para quem não Sim. ouviu, né? A Paula ouviu inteirinha, mas. Aham. E eu conheci a música e comecei a estudar canto, né? E eu falei, uau, eu acho que eu posso ser uma cantora. Mas eu quero ser uma grande cantora, eu quero ser uma cantora excelente. Senhor, se o Senhor colocou esse sonho no meu coração, o Senhor me ajuda. Eu quero ser uma cantora excelente, né? Eu quero fazer com excelência, né? E logo com 16 anos eu comecei a cantar em casamentos, né? Esse ano fazem 20 anos que eu canto em casamentos, eventos, né? Aniversários e eu quero ser uma cantora excelente porque talvez disso eu vou viver. E é o que acontece hoje, né? E é o que estava no meu coração. Com muito medo eu falei isso pro Senhor. Talvez você falou que queria ter uma família numerosa com muito medo, porque dá trabalho, né? Então eu falei isso, mas aquilo ficou escondido no meu íntimo. Então, me tornei uma cantora, estudei bastante, me capacitei, né? Eu fiz tudo aquilo que estava perto da minha mão. Eu lancei mão de coisas para eu realmente ser alguém, uma profissional de excelência, né? E quando eu falo em excelência, não é para talvez que isso surja como um motivo de arrogância ou um motivo de ser maior ou grande, não, mas de entregar aquilo que as pessoas esperam mesmo, né? Todo mundo que vai me contratar espera a entrega de um serviço excelente, né? E quando eu quero cantar, quando eu estou cantando louvando ao Senhor, eu quero que isso seja ainda mais excelente, para que o Senhor receba, né? A palavra do Senhor diz que ele recebe o louvor não com os ouvidos, mas com as narinas, né? Que a Cheiro música é o suave. nosso canal de conexão com o Ele Senhor, sobe né? com um Onde a cheiro música é suave, Deus. né? Então, isso é muito poderoso, eu acho isso maravilhoso. E aí, então, me tornei uma cantora, ali mais ou menos quando eu tinha uns 24 anos, já quase 10 anos cantando, eu fui convidada para cantar na Esplendore, né? E uau, eu fiquei muito feliz, uma empresa tão grande, né, com um nome na cidade, no estado, me convidando para cantar. Então eu acho que eu atingi meu objetivo, que era ser uma grande cantora, uma cantora de excelência, né? Porque eu sabia que ali não entravam pessoas talvez cantores amadores ou talvez que que não davam tanta atenção para essa parte de estudar, né? Se você tem um escritório de advocacia e você vai contratar um advogado, você vai contratar um bom. Ou até o melhor que você encontrar. Se você tem uma clínica que abriga médicos, você vai encontrar médicos, você vai procurar médicos que sejam referências, né? Exatamente. Assim para todas as profissões, para todos os lugares. E eu fui chamada para fazer parte ali do casting da Esplendore, né? Como cantora.
Então, isso era em 2011 eu adquiri a Splendore 4 anos depois, né? 4 anos depois, eles me ofereceram a Splendore para eu comprar e eu não tinha nem R$ 2. A gente brinca com isso demais, né? E o cantor, ele é muito mal remunerado, né? O músico como um todo é muito mal remunerado no Brasil, né? Tem a graduação que você tiver, tem a especialização que você tiver, toque melhor do que qualquer outro, você vai ser mal remunerado no Brasil, infelizmente, né? E aí, então, entrei como colaboradora e hoje eu sou a proprietária da Splendore. Comprei a Splendore no 4º ano como colaboradora, né? E nós pagamos como um milagre em 8 meses trabalhando, mas trabalhando muito. Nós pagamos aquele empreendimento com 8 meses. Eu e o meu marido hoje, né? Nós lançamos o bonezinho, essa ousadia, juntos, né? E hoje nós estamos ali até agora, né? Então a Splendore ela tem hoje 16 anos. Desses 16 anos, 11 é sob nossa gestão, né? Sob nosso comando, com a glória do Senhor sempre, para a glória de Deus o tempo todo, porque eu sei que nós estamos ali na base, né, dos casamentos. Eu recebo o meu core business maior são os casamentos. Então, eu recebo casais que estão para formar uma família. E isso sempre foi o meu foco da vida, formar uma família. Que Deus. Meu Deus. Formar uma família, né? E isso é muito poderoso, porque imagina, eu era uma cantora e a Splendore era uma das empresas que melhor pagavam um cachê. O cachê era muito bom, mas não era tão bom que eu poderia comprar a empresa, né? Não era tão bom assim. Então, eu tenho certeza absoluta, e até quem me ouve contar essa história tem que ter essa certeza também, que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor. Não é sobre você, é sobre ele. Não tem nada a ver comigo. E eu falo às vezes, né, para pessoas que estão sentadas na minha frente, que às vezes vão lá conversar comigo, algum músico, algum colaborador que está passando por uma situação difícil, aí eu conto essa história, eu falo, você já pensou um dia você está sentado aqui no meu lugar? Você ser a dona disso daqui? A pessoa fala, não, jamais. Eu falei, eu também falo. Porque isso daqui para mim não é eterno. Pode ser que um dia eu levante daqui dessa cadeira e tenha que deixar isso para trás. E ele vai ser arrebanhado. Foi para mim, é possível. Eu tenho que deixar para trás, né? E tá tudo bem. Nós não, essas coisas aqui do mundo, elas não são eternas. Não são. A única coisa que é eterna é a vida eterna em Deus, né? Depois que a gente aceita Jesus, nós ganhamos a vida eterna de presente. Olha que maravilha. Nós temos a salvação para sempre. E de acordo com as nossas obras, nós vamos reinar com o Senhor. Ele falou que nós íamos fazer. É isso. Porque quando a gente abre uma live no Instagram, a gente aparece para mais de 100, inclusive a minha mãe foi quem orou para me converter, né? A minha mãe se converteu depois de muito tempo, meu padrasto também, e na minha família toda hoje, para a glória do Senhor, só falta meu pai. Mas meu pai já com certeza sente o impacto de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Ele vê, eu costumo dizer que ele é transformação. eu não chamo ninguém para ir para a igreja, sabe? Eu chamo as pessoas a terem um relacionamento com Cristo. Tem um relacionamento com Cristo. Tem um relacionamento com Cristo na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, não sei onde você quiser, na sua cozinha, mas tem um relacionamento com Cristo. Chame Ele para fazer parte dos seus dias, sabe? Chame Ele, a igreja somos nós, né? E quando nós estamos juntos, nós ardemos aqui, né? Nós queimamos, né? Então é isso que é poderoso. E fique perto de pessoas que aproximem você de Cristo, né? Às vezes você tem amizades que estão levando você para o lado contrário. Você não tá percebendo que é legal, é divertido, né? Mas isso está te levando cada vez mais para longe de Cristo. Vamos usar o nosso então, quando a nossa amizade ela não fala da palavra para nós, ela não é baseada na palavra, com certeza a gente está deixando algo para trás, né? Então, fique perto do Senhor o tempo todo, porque Ele está voltando. Eu falo isso todos os dias para os meus filhos. Jesus está voltando. Fala para mim, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Jesus voltará nas nuvens, mamãe. Glorificar essas palavras de que a plataforma é um lugar, poderoso, na verdade, né? em que Ver você vai ser hoje exposto sendo com aquilo mãe, que você sendo essa vive mulher que abre caminho, escondido. que mostra a palavra, que Aí direciona você pra vai Cristo, analisar bem, você quer quando subir na verdade na você não plataforma. recebeu isso, nessa Não, você vai idade, subir né? lá e aí às vezes você Adri, vai acabar fala fazendo pra vergonha. nós um pouquinho assim, como é viver na dependência de você ficar exposto, poderoso, ao né? mundo Viver espiritual, dependendo você dele, se sem torna saber como é que vai ser ferramenta amanhã. Eu e aprendi uma isso responsabilidade enorme. a Sem duras intimidade penas, não viu? tem como Porque você às chegar vezes lá eu e achava que levar estava no meu preparo, controle, né, William.
Eu achei por muitos anos, logo depois de receber Jesus, porque nós vamos sendo transformados, a palavra diz de glória em glória, né? Vamos usar a E palavra talvez certa, uma das glórias que acabaram de acontecer há muito pouco tempo foi a de soltar o controle. Você tem que ser Porque por muitos anos e eu nada mais naveguei é do o que a barco. palavra que já o barco estava ali na minha mão, tempo, né? Até que tremeu, quebrou na minha mão e aí o barco ficou desgovernado. Né? E eu tive que falar, Senhor, A unção que está sobre pilota você aqui é meu sua. barco, A entra unção aqui, da porque Paula é eu dela, vou a unção deitar ali, que é vou Deus que dormir, dá, que eu não e é tô Deus dando que fala, conta. E a que palavra do gente Senhor, pode ela dá acreditar, um mandamento pra fazer igual, gente, fazer. Mas a forma como esforça-te cada um para de nós entrar faz no é descanso. especial. O Senhor É nos manda fazer isso o personalizada. tempo todo. Ele não mandou você. Você não Eu vai sair preciso daqui sem dar trabalhar, uma porque se eu não palhinha. trabalhar, se você não trabalhar, não vai Essa acontecer cantora nada. odeia O que Senhor pede, vai continuar te cantar, né? sustentando. A palavra fala que ele sustenta Nós até as estamos aves à do céu, mesa. né? E Vamos ele pra nós, veste vamos os lírios do finalizar campo com as roupas mais esse lindas. Por que episódio não com você, que é louvor, fina? né? Eu acho que eu Por falo que que ele o não faria louvor isso é com você, que a é filha? conexão com Né? Deus. Então, E é eu quando a gente aprendi a agradecer, soltar o e controle. você foi privilegiada Sabe, com uma soltar voz o controle muito para linda, mim única. foi uma das. Então, que a gente Tem possa sido, na agraciar, verdade, cada uma um das desafiar melhores uma palhinha. decisões da minha vida. Sempre que você Deixar vai o Senhor. tomar Essa noite eu quero alguma decisão exaltar o nome do importante, Senhor você acima de todas consulta as Deus coisas, primeiro. com Eu sempre certeza gosto de exaltar o nome absoluta, de dentro Deus do meu com banheiro. presente e oração. Canções Eu tenho que uma levem conexão com o a Senhor dentro do exaltar meu o nome banheiro, que é o dele. lugar que a mãe Sério? fica em paz, né? Contém É o lugar que a mãe fica em paz. E ainda assim tem gente batendo lá na porta. Mamãe, Você vai demorar? mamãe. Tá saindo Vamos, já? mamãe. Eu tenho um bebê Senhor, ainda, eu que tenho 1 diga ano e o 9 quanto ele é meses. Então, de santo. fato, Você é é mãe de três, mamãe, né? mamãe de três. Três filhos. É o E José, José, a Tereza e o Serginho. Amanhã, no Ministério de Louvor, de manhã. São três. E Ai, o último, 1 ano e 9 É, meses, ela né? é Os do outros dois Ademar são de maiorzinhos, Campos, uma né? Eles não canção que batem todo mundo mais na porta do meu conhece, talvez você banheiro, pode até mas adorar até na sinto casa da falta. sua casa. Mas eu tenho um Ela diz pequenininho assim, que bate ainda na porta do meu banheiro. E eu falo muito com o Senhor dentro do banheiro. Eu sinto uma presença de Deus agradável. É até assim que doido falar isso, né? Mas é aquele lugar que eu vou, que eu paro, eu olho pro espelho e falo, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a decidir isso ou aquilo. Eu preciso que o Senhor me ajude a tomar um rumo, né? Assim como Maria fez, com certeza, quando o anjo visitou ela perguntou, com certeza, eu tenho para mim histórias que não estão escritas na Bíblia, mas eu tenho certeza que Maria fez. Senhor, me ajuda, como é que eu faço? A barriga vai começar a crescer, e agora? O que eu Maria falo? foi muito sábia, muito obediente. Sim, muito O obediente. princípio da obediência. Ele é exaltado, o rei é exaltado Como no nós temos céu. dificuldades, né, de receber ordens, de confiar. Chorar aqui. Eu estava acompanhando um livro, Aleluia, tipo, Senhor, São exaltado. Olha que Deus te abençoe cada vez Amém. mais. Um livro chamado Espírito Que Santo, você muito possa da honra ao Espírito ser Santo. usada. Eu Amém. falo Que que fala sobre quando eu obediência saio da minha dos casa todos os apóstolos, dias, né? hoje a minha oração é que Deus me abençoe, Paulo, para né? que Você vê Deus, Pedro, ele Deus me não dê tem lançar a prosperidade, moeda, fala, pescar "Senhor, com a usa." moeda, né? Quando você me colocar, o Senhor usa. Coisa que parecia ser Então, que ridículo, Deus como possa pescar usar você com cada vez moeda, mas mais. através dos Não é dons você especiais que Ele te imaginar entregou, na das probabilidade ferramentas ou, que Ele te entregou para ou que as isso, pessoas nós vão pensar, mas é você Amém. receber a que você possa ordenança pescar e almas ir. junto com a gente. Vamos pescar, vamos ser como Pedro, né? Vamos lançar as nossas redes, Vamos né? lançar, Que Deus te receber a abençoe ordem do cada Senhor vez mais. Jesus, tá? Como Obrigada. aqueles homens, apesar das Obrigada. suas Falhas, Que honra porque te todos eram receber. falhos, eram cheios de Obrigada. Você pecados, transparece mas como a eles eram imagem, a semelhança de obedientes. Cristo. Amém. Como Voltem mais conseguiam, né? live. Era o próprio Jesus Volta ali, né? mesmo, Talvez nós era... queremos acompanhar Mas, você. gente, já pensou, Quem gente, vivendo na sabe época de alguém não Jesus, tá eu fico esperando pensando, se isso, fosse né? eu ali no lugar de Pedro, É, né? Pedro Ali do sanguíneo, lado, Pedro, com a né? orelha do Sabe, outro, está arrancou. precisando Meu só Deus. disso. Eu Nós falo temos um só Jesus propósito mesmo, aqui, né? não Porque devemos assim, ele trapacear. escolheu cada um com os E seus se Deus te deu defeitos, suas esse dom, falhas, essa mas graça, cada porque é dele um que vem. tinha algo que ele Quem buscava. sabe não é Um isso coração, que né? precisa Tinha um para coração. que o próprio Nossas João, feridas, né? nossas mazelas, Ele foi né, conhecido, de né? dentro para fora Davi, sejam curadas. Depois de tudo que fez, E ainda eu sei era que o Deus homem do conta coração de comigo, Deus, em alguma coisa. né? Então, eu falo assim, as Com a nossas Paula falhas, os e com nossos você. defeitos, as nossas Então, nos dê essa graça. fraquezas. Volta Não com essa determinam, live, né? Não espere vir Eu vejo pandemias isso, e Adri, quando outros você falou da motivos. sua O base Senhor é lá o nosso atrás. motivo Me chamou a maior. atenção porque se nós não vivemos eu tenho por na ele, família pessoas que as se justificam. frustrações humanas, Porque meus elas pais são separaram, todos os dias, por isso eu não estudei, acontecem, eu não sou nada, e o nosso eu não tenho uma combustível precisa profissão. ser ele. Não.
Amém? A salvação Dê individual. esse privilégio, Essa alegria, essa individuais. alegria Nós, de um dia, compartilhar com você. teremos tudo que dar isso. conta dos nossos E que filhos. você seja muito abençoada. Quais foram os que eu sei caminhos, que as você já é, diretrizes, mas mais o que e nós mais, ensinamos, que a graça né? esteja sobre Então, sua assim, casa, sua é só família. uma das coisas que nós vamos ter que dar conta diante de Deus, né? E Deus, ele sempre foi, que tem será, trazido e vai paz ser ao o amor. coração, Sim. na sua maneira Então, de nós falar, nas nós suas temos aqui, palavras, no assim, seu dom. aprendido a cada Deixa dia uma com cada mensagem mulher para que essas passa mulheres, aqui. para Não, eu esses desço essa escada, eu telespectadores falo, que nos Senhor, acompanham e aí eu acho que eu todas tenho as problemas. sexta-feira. E hoje foi muito especial. Né? Teve um Mas brilho, gente, uma a essência gente aqui diferente. surpreende com as Amém. histórias, Amém. né? Amém. Amém. Porque Obrigada pelo convite. cada Fiquei muito história é feliz mesmo. surpreendente, Falar de traz Jesus um é tão bom, aprendizado. A né? gente Talvez a acha que gente já ficaria aqui o escutou dia tudo, que já inteiro ouviu tudo, a gente e vem ainda com uma não surpresa falaríamos nova. sobre E tá todas as tudo coisas que ele bem, tem feito né? através Porque de nós e as nas nossas misericórdias vidas vão se também, renovando. né? Essas E nós lives, com sabemos dessa certeza, certeza elas que não aqui são para as nós não outras vamos pessoas, ficar. sabe, Tudo Lília? vai Elas são ficar. para mim. Nós somos, Elas me curam. temos uma Elas me promessa, trazem né? para Que tudo mais já está perto ainda do pronto. Senhor. E às Quando eu vezes penso Deus que o tem Senhor nos está curando perguntado alguém, até na quando verdade Ele vamos está me poder curando. Na verdade servi-lo. Ele está me transformando. Nós, Na verdade Ele cheio está de me nós capacitando, mesmos, sabe? de No ego, final, né? sempre, De sempre, eu justiça vejo que Ele me própria, de preparou para queremos mais uma ser e batalha, acontecer, o sabe? brilho, É tão câmera, poderoso. ação, Talvez eu né? voltarei. E Jesus nos Amém. Com as ouvindo, lives. nos olhando, E eu nos quero deixar um assistindo, mesmo recado, sem o principalmente brilho, para sem as a câmera, mães, sem para a as ação. mulheres, mães, Quem somos para que nós vocês na fila do apacentem pão, seus como muitos filhos falam, com a né? palavra. E a Bíblia diz que nós Fale para os seus precisamos filhos todos vir os com o dias o intuito quanto de eles são servir amados, e não ser o quanto eles servidos. são E quantos de flechas nós, que o todos os dias, não Senhor queremos só ser depositou aqui na servidos, terra e usou né? vocês, Não nos pais, para preocupamos com o trazê-los, outro né? que A está palavra por fala trás que de tudo que está os nossos acontecendo, filhos são que heranças são que o peças Senhor nos deu como importantes e presentes fundamentais. que E assim, que ele assim colocou eu para tenho nós aqui na visto terra. o olhar de E as Deus. nossas aljarvas, né? Eu Falam quero que que estão a Adria cheias fala das para nós flechas. Como agora, serão essas como que ela flechas vê que nós tudo vamos que disparar ao os mundo? últimos dias Que a essas igreja crianças que tem vocês têm em vivido, casa, esses pré-adolescentes, às vezes está pessoas, dando tanto trabalho aí na sua o casa, mundo né? político Ore mesmo, por tudo que eles, nós estamos esteja com vivendo, eles, fazendo o aquilo que sistema eles que gostam tem de se fazer. Muitas vezes as aproximado mães têm tido com a volta de dificuldade de chegar Jesus. perto Como dos é que seus você vê filhos, tudo isso? porque Como elas é que você está acreditam que eles vão passando fazer tudo a isso? mesma coisa Porque que eu já elas. E senti não, que seus a filhos Adria às vezes não conhece a gostam de tomar palavra. chá assim. Porque a cada Eles 2 minutos gostam ela de solta um ficar até tarde versículo. assistindo Sim. Então eu vídeos tenho na certeza internet que ela você leu o nem sabe o que é. Apocalipse. Então, né? tenha curiosidade por devocional, saber né? os Você filhos de tem, vocês né? fazem, Não, eu que não eles vão faço acabar mais, tendo mas curiosidade para que guardo no vocês meu fazem. coração, Eles filhos. vão ter Nossa, curiosidade pela palavra guardei do no meu Senhor. coração, Se é assim, isso que foi, tá no seu foi coração. uma ordem que o Deus te Senhor me deu, abençoe, esses que você devocionais, esses Obediência. encontros, também a levar aham. A gente vê luz de muita Cristo, assim como nós, obediência na vida das Sim, pessoas que a todos os temem e lugares que em que você vivem for. milagres. E Sabe, Obediência. tem algo que é muito poderoso de eu contar, foi na Covid que eu Vocês que nos comecei, acompanharem né, mais essas lives, eu fazia as episódio do lives Corados, exatamente eu ao falo sempre meio-dia que e eu nós fiquei só por 8 iniciamos meses. esse trabalho Eu aqui comecei a fazer as e lives no contamos dia com você para que 25 de mais pessoas março de sejam atingidas, 2021. alcançadas Eu estava com as orando palavras poderosas que são incansavelmente lançadas aqui. por uma amiga muito Nós querida contamos que com estava você com no Covid, ela já tinha compartilhamento, nas passado pela discussões, ECMO. compartilhe, replique Assim, as e eu sabia que informações e quando todos ia os a conteúdos ECMO não anexados tinha mais aqui volta. nesse Mas eu canal. sabia que Deus Esperamos tinha vocês na poderoso. próxima sexta, Falei, né, Senhor Lili? pode fazer qualquer Nesse coisa. mesmo Ele horário levanta um aqui, vale de no ossos podcast secos. Curadas. Até Né? mais. Por que não? Ele não pode salvar a minha Você amiga. colocou a fé E eu coloquei a fé. E eu falei, gente, é o seguinte, meio-dia, tudo bem com vocês? Sou eu. Nós vamos orar aqui, não só pela minha amiga, mas por todas as pessoas que estão com Covid agora da família de vocês. Vai colocando o nome aí das pessoas que nós vamos orar. E eu me encontrava com essas pessoas, 25 de março. Nós vamos orar e eles vão ser curados em nome de Jesus, assim eu creio. A palavra fala, assim eu criei, por isso falei. Profetizo agora, eu declaro a vida sobre a vida dessas pessoas, a vida de Deus. E aí, então, no dia 26 de março, ela morreu. E aí o Senhor me perguntou, você não vai continuar orando pelas outras pessoas? Aí eu falei, Senhor, mas como que eu vou conseguir? Ele falou, você não vai conseguir sozinho, minha filha. É comigo. E aí, então, daquele dia, eu fiquei durante 8 meses no ar orando pelas pessoas. Meu Deus. E eu Mesmo vi- no primeiro dia perdi. No primeiro dia. Perdi a No amiga. primeiro o dia, foco. perdi. Uau. Sem noção, gente. Foi um sofrimento tão grande. Eu sofri muito com a perda dela. Eu entrei por um luto. Eu falei, Senhor, me ajuda a passar por esse vale que tá doendo muito perder essa pessoa. É uma pessoa muito especial pra mim. Meu Deus. E um dia só, eu tinha orado só um dia ali, exposta, né? Eu orava na minha casa, mas eu falei, não, eu preciso fazer mais, com mais pessoas orem. Preciso que as pessoas sejam comigo ao vivo, né? E aí, um dia depois, ela morreu. Eu falei, então não valeu, né? O Senhor falou, como não valeu? Valeu.
E aí, então, vocês devem imaginar que durante 8 meses eu colhi testemunhos incríveis, né? Com Nós certeza. vimos testemunhos incríveis, a ponto de eu chamar as pessoas ao vivo comigo. Conta seu testemunho aqui ao vivo, não deixa eu contar, não, conta você. Deus quer que você conte, quer ouvir das suas palavras, da sua boca. Foram
meses maravilhosos, assim, que... e a gente nunca sabe o porquê, né? E depois eu passei por uma tribulação muito grande na minha vida e o que me sustentou foi a oração. Foi aquele tempo que eu passei com o Senhor. E com muitas outras pessoas orando, com muitas Junto. outras pessoas exercendo a sua fé, né? A palavra fala que a fé, ela nos mantém de pé. Mesmo quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Paulo falava isso, né? Diante de toda a minha fraqueza, diante de tudo aquilo que eu não consigo mensurar. Se eu disser ao Senhor, Senhor, eu estou fraco, ele fala, beleza, agora eu vou entrar em ação. É, Porque você é fraco mesmo, é isso. né? Você não é forte, de jeito nenhum. Forte é ele, né? bom é Forte é o ele. Senhor, bom é ele. Eu sempre falo isso para as pessoas acham isso, uau, a gente não é bom, bom é Não. o Senhor, a É gente não é isso. bom. Em nós há uma raiz do pecado, nós temos a raiz de Adão, nós temos a A raiz descendência adâmica. de Eva. Então nós somos ruins e nós temos que nos esforçar para sermos bons. Querer ser Sabe? melhor a cada dia, né? Sim, E graças a Deus que a gente não é pronto e acabado, a gente está sempre em evolução. né? Sempre A gente está sempre evolução. buscando ser melhor, Sim. buscando estar melhor na presença do Senhor. sim. Você sabe que ontem eu estava conversando com meu esposo e a gente indignado com algumas situações sobre criminalidade, até comentando sobre um rapaz que foi assaltado em São Paulo, sem ter tempo nem de reagir, um ciclista, né, por causa de um celular. Uhum. Isso impacta muito a gente. Tipo assim, meu Deus, em que tempos nós imaginaríamos que nessa altura da vida a gente estaria passando por isso, né? 30, 40 anos depois, eu falei, meu amor, nós temos que estar pronto disso para pior. Porque na Bíblia já é anunciado no Evangelho que nós caminharemos para tempos difíceis. E esses tempos difíceis chegaram e estão se aproximando da nossa vida. Sim. Então, assim, é tempo de despertar, Sim. de Deus erguer mulheres, erguer homens, para a gente poder Isso, levar com o certeza. Evangelho para que todos o conheçam, para que as pessoas busquem a salvação. Uhum. E não se preocupe com o que aqui está, mas com aquilo que a gente está conquistando, que é a coroa da vida eterna. Com certeza. Porque nós caminhamos para tempos difíceis e a gente, como cristão, nós não temos que ficar impressionados. Meu Deus, mas como? Isso nós estamos sendo preparados Sabe para que está tempos escrito, difíceis. né? Estava escrito já, né? Foi Tudo anunciado. isso, né? E Lilian, a pergunta que você fez, na verdade, uma afirmação para poder comentar sobre o sistema, a política, o fim dos tempos e a agenda. Né? Existe uma agenda Sim. que as pessoas não têm noção de como é essa agenda. E ela está sendo executada cada dia que passa, através de tudo que a gente vê. O café que a gente toma, o pãozinho que a gente leva à nossa boca, a agenda está sendo executada. Hoje a gente pode ver muito através da moda. O que a moda tem feito no mundo faz parte da agenda e está escrito na palavra. Em Apocalipse já fala que nós viveríamos tudo isso e para nós de fato não é impressionante. Para Não. nós não. Quem tem conhecimento não é. Quem tem, não impressiona. quem sabe o que iria já acontecer. Então, essa semana mesmo eu escutei 2 palavras sobre o fim dos tempos, né? E de tudo que já está preparado para nós, de tudo que o Senhor já nos afirma, da promessa que Ele tem conosco, né? E como estamos cada vez mais próximos do fim. Tudo aquilo que João previa, e que a palavra também anunciou, nós já vivemos, nós estamos preparados para o arrebatamento. Eu acho isso magnífico. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer e nós iremos com o Senhor. Você já pensou? Eu vejo tanto que Deus é misericordioso, que Ele poderia voltar hoje e acabar com tudo, sem dar chance para mais ninguém. Ele tem poder para isso. Tem. E o quanto Ele insiste com a alma de cada um, com a vida de cada um, o quanto Ele insiste. Esse é o poder da graça, né? É o poder da graça de alcançar mais pessoas, de alcançar mais... E principalmente, alcançar mais crianças. Porque as crianças são o alvo da agenda. Exatamente. É o mal quer dominar através das crianças. Porque se ele arrebanha as crianças, É a porta de arrebanhou tudo. Por isso que nós chamamos as crianças do rebanho mais precioso, do rebanho mais, mais amoroso. Porque se você inculca a palavra desde a infância, não tem como a criança se desviar desse caminho. A palavra fala isso, sementinha né? tá plantada. Ensina, né? Ensina o caminho e quando for velho, No caminho. Ensina no caminho. no caminho, quando for velho, não se desviará dele. Fale da palavra, inculca na cabeça da criança, João Planta 3,16. sementinha. Inculca, fala todo dia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra.
né? Mas tem a vida eterna. Meus filhos falam esse versículo de trás para frente. E nós temos essa incumbência, né? Sim, isso E é, temor, isso né? é- Eu acho que, a gente tem pregado um pouco sobre temor para as crianças, né? A gente saber que às vezes você está fazendo algo escondido das pessoas, mas Deus está em todos os lugares. Quando você começa a pensar assim, não, isso aqui Deus está vendo eu fazendo isso, Deus tá... Quando você começa a pregar isso, eu lembro que o evangelho ele foi apresentado para mim através do temor. Sim. Então, a minha avó, ela colocava muito temor no meu coração. Tudo que eu fazia, eu sabia que eu estava sendo vigiada. E é isso que eu acho que falta um pouco nessa juventude, é o temor mesmo. A gente impregnar neles o temor a Deus. E quando você teme a Deus, você pensa duas vezes antes de fazer algo que desagrada a Ele. e eu acredito também muito pelo amor, sabe? Que quando a gente ama, quando a gente foi encontrado por esse amor genuíno, a gente também não faz, Não. sabe? A gente se lembra que tem um Deus que nos ama. Vindo pra cá, eu tava com meu filho no carro e nós temos um amor, assim, por cada filho nós temos algo diferente, sentimentos diferentes, né? Não tem jeito, foi comprovado. A mãe, Uau. ela ama diferente cada um dos Não é ama filhos, mais, né? ama Não é ama diferente. mais, ama diferente, sabe? E com ele nós temos uma ligação diferente de amor, né? Uma conexão. E aí eu falei, filho, te amo. Aí ele, eu também te amo. E você sabe que Deus ama você também, né? Ele, eu sei, mãe, eu sei que Deus me ama acima de todas as coisas. Eu falei, acima de todas as coisas, o Senhor, Ele ama você, meu filho. E sempre que você precisar ser afirmado nisso, no amor, você vai se lembrar que Deus, enquanto você dormiu durante toda essa noite, enquanto você descansou, o Senhor estava te olhando e amando você. Guardar E o quando você coração. acordou, o Senhor estava sorrindo, te esperando. Sabe? Então isso eu acho que transforma o Forte. coração da criança. Guarda Ó, o Deus me coração em ama. Deus. Sabe, Deus me ama. Por que que eu vou ficar É. preocupado com as outras coisas? Ou para que que eu vou ofender as pessoas? Eu preciso dizer para as pessoas, ó, Deus ama você. Mas olha Não importa o que você tem a feito. palavra. Olha o poder da palavra. o poder da Olha palavra. da onde está saindo essa palavra, né? É. Porque poderia outra pessoa falar para ele que Deus ama ele, Ah. mas não é a mãe dele que está É. falando, né? E nós somos exemplos, né, em Sim. tudo isso. Sim. Nossos filhos convivem conosco 24 horas. Então, eu sempre falo isso. Será que nós estamos preparados para colocar nossos filhos aqui e ele nos dizer quem somos nós lá em casa? É. Porque hoje tem muita plataforma, né, Adria? Isso, Você sabe isso disso. mesmo. Você vive a plataforma. Isso mesmo. Então, você está ali junto com outros, né, adoradores que Sim. não são cantores. Que Sim. isso também é muito controverso, né? Eu tenho visto em altares as pessoas achando que estão se apresentando num Sim. reality show, né? Isso, e não é uma E aí adoração, né? a adoração não sobe, o véu não se rasga ali naquele momento, ele já está rasgado, Já já foi, rasgado. né? Já foi rasgado. Mas naquele instante precisa subir algo, né? Uhum. Porque eu falo que o louvor, ele é que abre as cortinas para que depois venha a palavra e tudo mais que desce, né? Então, assim, eu tenho visto isso. E você hoje, como líder, como ali está em louvor, em altares, como é que você tem visto isso se dissipar no meio da igreja? Porque as pessoas querem glamour, elas querem ser reconhecidas, né? E Deus te deu a graça da voz que é inconfundível, que traz, assim, aconchego às pessoas, que causa emoções, que mexe com sentimentos. Como é que você lida com tudo isso? Eu acredito que, acima de tudo, nós temos que guardar o nosso coração, né? A palavra já nos ordenou isso, né? Porque o nosso coração, ele decide tudo, né? E guardar o coração dos aplausos, porque eles acontecem. Guardar o coração dos elogios, porque eles são reais. E não que você não tenha que receber o elogio. Não, imagina. Nossa, Adri, você é uma excelente cantora, obrigada, ponto. Né? Sim. Não é levar, é fazer com que esse elogio ele seja o combustível, ele seja aquilo que, não, o elogio ele deixa a gente mais, né, mais alegre. Não, o que deixa a gente mais alegre é saber que Deus nos ama. Isso é o que deixa E que a gente ele alegre. recebeu. É o que deixa a gente alegre. Então, hoje, com certeza, há muita confusão no altar. Né? Há pessoas que olham para as luzes, né? Para aquele telão de LED maravilhoso, e hoje as igrejas lançam mão desses os prédios, né? Não a igreja somos Curados pela fé, amor que faz viver, graça que renova na luz.
esperança que vem